Meus irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos abrir a Bíblia no capítulo 10 do livro de 1 Samuel. Eu quero falar-vos nesta manhã sobre o orgulho, mas um tipo diferente de orgulho. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Mas eu quero vos falar sobre um tipo diferente de orgulho, um orgulho espiritual, e é um tipo de orgulho que acomete muitos cristãos e que tem sido o travão na vida de muitos cristãos, que muitas vezes começam muito bem a sua caminhada com Deus e depois não conseguem prosseguir e não entendem por que não conseguem prosseguir. Porque o orgulho, se pudermos fazer uma lista, dos 10 pecados que Deus mais abomina e despreza, que Deus não tolera, o orgulho estaria no top 10. Seria o pecado que Deus mais abomina entre os cristãos, é o orgulho. E tem sido o impedimento de Deus agir na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas têm tido a sua vida espiritual paralisada e destruída. Projetos de Deus tremendo, que Deus revelou e falou, e as pessoas ainda pensam que isso está acontecendo na sua vida, porque Deus prometeu, e alguém tem aí uma definição de promessa, diz que promessa não tem prazo de validade, não é? Promessa, ela vai cumprir. Na verdade, não é assim. Promessa, ela tem tempo e destino, não é? As promessas de Deus e o agir de Deus não é assim como nós pensamos. Há muitas pessoas que deixaram passar o tempo da visitação de Deus e perderam por isso. E Deus quer renovar isso dentro dos nossos corações. 1 de Samuel, capítulo de número 10, por favor, a partir do primeiro verso. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelzá. Eles lhes dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e já está aflito por causa de vocês, dizendo: o que posso fazer para o meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo para adorar a Deus em Betel. E um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de você, e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal, e eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocausto e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença nesta manhã, e eu quero Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que Tu tens feito, tem dado a nós de estarmos aqui na Tua casa, pelas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos e por tudo, ó Deus, que Tu tens falado e ministrado aos nossos corações, ó Deus eterno, em nossa caminhada, em
em nossa lida aqui neste mundo. Agora, Deus, estamos aqui diante da Tua palavra e eu peço ao Teu Espírito Santo que vem sobre mim e que me incapacite, ó Deus, a ministrar esta mensagem ao coração dos Teus filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu amarro no mundo espiritual agora toda ação contrária, toda força contrária, tudo aquilo que, ó Deus, é contrário ao Teu pensamento, que seja amarrado neste momento no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu rogo a Ti que venha sobre esta congregação e que o Senhor fale conosco de uma maneira especial nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. A maioria dos cristãos admitem que muitas vezes você batalha contra as concupiscências, conforme está em 1 de João 2,16, onde João fala sobre as concupiscências da carne, sobre a soberba da vida, sobre as coisas que procedem do mundo. Nós muitas vezes admitimos que a nossa grande luta é contra os pecados da carne, aqueles pecados que têm a ver com as cobiças, as concupiscências, não é? Mas poucos cristãos se consideram orgulhosos. Quantos de vocês estão aqui se consideram? Não levante a mão e nem diga, mas fala consigo mesmo, que se considera uma pessoa orgulhosa. Você é orgulhoso, você já chegou a essa conclusão de que você precisa mudar porque você é orgulhoso, não é? A maioria admite que não chegou aonde deveria chegar como cristão. Nós admitimos que não somos tão bons assim, não estamos tão envolvidos assim. Admitimos também que poderíamos ser melhores cristãos, poderíamos praticar melhor a fé, poderíamos fazer coisas diferentes daquilo que fazemos na nossa caminhada, não é? Admitimos também que muitas vezes não somos semelhantes a Cristo, falhamos, né, na representação de Jesus aqui neste mundo, né? E também admitimos muitas vezes que tem áreas na nossa vida que precisa ser mudado. Acho que todos nós admitimos isso, né? Pelo menos se você é sincero minimamente, você admite que existem áreas na sua vida que precisam mudar, que você não é crente como deveria ser, que você não serve a Deus da forma como você gostaria, ou que Deus gostaria que você servisse. Mas poucos cristãos reconhecem o orgulho em si mesmo. Poucos cristãos conseguem olhar para si mesmo e se ver como pessoas orgulhosas. Eu não sei se você reconhece isso na sua vida. Eu acredito que, se eu pedir para levantar a mão aqui, não sei se levantarão alguém, se alguém vai ter a ousadia e a coragem de dizer: pastor, não, eu sou orgulhoso. Viu? Está aqui um orgulhoso. Mas é realmente triste que essa não seja a realidade nas nossas vidas. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus falou comigo essa semana. Eu estava na mesa conversando com o Antônio, a mesa ali com a Josi, com o Antônio, a gente falando, e nós falávamos todos os dias. Eu fiquei quase uma semana na casa deles, e nós conversávamos todos os dias e falávamos de muitas coisas. Eles falavam dos problemas, das bênçãos, das lutas, e nós conversávamos, interagíamos, falávamos da Bíblia e tal. E eu, na minha cabeça, sempre pensando: domingo eu tenho que pregar lá em Sintra, e eu preciso de uma palavra. E um dia a gente estava conversando, a conversa estava fluindo muito bem, o Espírito estava atuando ali, nós estávamos discutindo um texto bíblico, falando sobre uma passagem bíblica lá, e aquilo estava tão gostoso, o ambiente estava tão bom, e o Espírito Santo falou ao meu coração: fale sobre o orgulho. Eu disse: Senhor, eu assustei, porque é uma mensagem que geralmente a gente não quer falar, porque é difícil você pensar num crente orgulhoso, é ou não é? É difícil você pensar no orgulho em nós. É muito difícil isso, né? Como a maioria dos outros cristãos, né? Eu também achava que, no mínimo, eu estava procurando ser humilde, no mínimo, né? Procurando ser um crente humilde, um cristão como deve ser. Mas pensar em mim como alguém orgulhoso, não, eu nunca pensava. E o Espírito Santo foi cutucando aí. Eu fui para o quarto, eu pedi licença, eles falaram: olha, eu preciso sair, que eu preciso escrever alguns pontos, pelo menos pontuar alguma coisa, para que depois eu possa desenvolver o raciocínio que Deus está falando comigo. Nós tomamos cuidado para não nos vangloriarmos muitas vezes. Eu sou assim. Eu procuro sempre estar
por trás de tudo. Eu nunca quero ser aquele que aparece, ainda que muitas vezes é impossível na minha posição. Você não está à frente, ou muitas vezes não está à testa das coisas. Mas muitas vezes, se tiver alguém que faça, eu prefiro que outros façam. E quando acontecem as coisas, eu prefiro dar os méritos às outras pessoas. Então, na minha cabeça, claro, eu nunca imaginava, Senhor, olha, não, de maneira nenhuma, não é? Mas, no fundo do nosso coração, a gente pensa assim, eu pelo menos penso, eu não sou arrogante. Você já pensou, já examinou você? Porque eu faço isso todos os dias. Todas as noites antes de deitar, a minha terapia é fazer uma introspecção, entrar para dentro de mim e começar a escrutinar o meu coração e ver o que fiz durante o dia. E se o Espírito me mover e falar, não, olha, você precisa corrigir o orgulho, eu falo, Senhor, mas eu não sou arrogante, eu não sou jactancioso, eu não sou ambicioso, né? Como pode ter orgulho dentro do meu coração se eu tenho alguma coisa que não está bem aqui, não é? A palavra de Deus, ela vem trabalhando comigo já há alguns anos, me ensinando muitas coisas. Eu sei que eu tenho um temperamento muito forte e luto com ele. O meu temperamento é um temperamento muito prático e ele é muito direto, muito forte, não é? E Deus tem trabalhado isso em mim. E Deus tem falado comigo sobre um orgulho que é pior de todos, que é pior de todos os tipos de orgulho que nós conhecemos, né? Que nós quando lidamos com pessoas orgulhosas, a gente tem até uma certa dificuldade, não é? E achamos, puxa vida, aquele camarada é tão orgulhoso, ele passa para a gente e nem olha para nós, não é? Olha a soberba dele, ele se acha superior a todo mundo, e temos aí essa ideia. Agora, quando olho para trás, diante das muitas vezes que cometi esse tipo de pecado, eu me sinto, ao olhar para pessoas assim, eu me sinto incapaz de dizer ou de pronunciar qualquer coisa a respeito dessas pessoas. E eu disse, Senhor, eu creio que eu sou culpado diante de Ti. Eu peço ao Senhor que me ajude a entender isso. Então, eu disse, Senhor, então me explica o que é o orgulho. Então, o Senhor começou a falar, meu filho, eu vejo o orgulho de um modo inteiramente diferente do que você vê. Eu olho para o orgulho de uma maneira diferente. E o Senhor começou a me mostrar que a minha visão sobre o orgulho era uma visão muito estreita. Eu pensava em orgulho dentro de uma formatação muito estreita, e dentro dessa formatação eu não era orgulhoso. Definitivamente, não é? Agora, há um orgulho perverso, jactancioso e arrogante, que atualmente pode ser visto em quase todos nós. Em quase todos nós, e que tem sido travão na vida de muitos cristãos, tem impedido você de ser abençoado, tem impedido você de ver a bênção não só na sua vida, mas na vida da sua família, né? E esse orgulho é um orgulho de natureza espiritual, é algo muito diferente, e esse orgulho é praticado por pessoas que têm andado em intimidade com Deus, tem sido praticado por pessoas que têm se aproximado muito de Deus e têm visto muitas coisas de Deus. Quanto mais espiritual você for, quanto mais revelação você tiver, quanto mais perto de Deus você andar, tanto mais hediondo este pecado ele vai esparecer para você, ele vai estar manifesto ali diante de você. Não é um modo de vida, apesar de poder vir dessa forma. É um pecado que cometemos mesmo quando estamos de joelho, orando. É o pecado do orgulho, da impaciência, de não esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem. De achar que Deus não é capaz de cumprir o que Ele, Deus, nos prometeu e falou conosco. E nos anteciparmos a Deus. Anteciparmos ao Senhor, acharmos que Deus está demorando demais, e que talvez eu não tenha ouvido direito aquilo que Ele falou, talvez a palavra que Ele falou comigo, eu não escutei direito, é um problema meu de audição, eu não ouvi direito, e por isso as coisas não estão acontecendo.
A impaciência, essa pressa das coisas acontecerem, é algo que tem acometido a vida de muitos cristãos. Eu quero trazer algumas definições de orgulho para vocês. O que é orgulho? Orgulho é independência. Quando você quer ser independente, você se torna uma pessoa orgulhosa. Observem bem, isso é um estudo que já foi feito aí fora. Por trás de todo fracasso está um sentimento de orgulho. Todo fracassado na vida, no fundo é um orgulhoso. Ele pode ter aparência de humilde, mas não é. O não querer pedir ajuda, o não aceitar que o outro sabe mais que você, o não aceitar que o outro pode ter aquilo que você não tem, e por isso prefere pagar para ver, do que pedir ajuda, do que ir atrás de ajuda, não é? O orgulho, irmãos, ele é a má vontade de esperar que Deus atue, no devido tempo de Deus, do jeito de Deus. Isso é orgulho. O orgulho é apressar-se a solucionar as questões com as suas próprias mãos, é fazer as coisas. Quando Deus disse para esperar, eu vou vir, eu vou falar com você, eu vou te dar as diretrizes, mas Deus não vem no nosso tempo. Deus, ele trabalha no tempo dele. Deus tem um tempo e um propósito com todas as coisas. Quando eu disse que a promessa, ela tem destino e ela tem tempo para se cumprir, não é só no sentido dela já ter se cumprido, mas no sentido de que ela ainda não cumpriu, vai cumprir na sua vida. E nós muitas vezes não temos essa vontade de esperar. Uma das maiores tentações com que se defrontam os verdadeiros cristãos é de adiantar-se a Deus, é de fazer as coisas à frente de Deus. Não, a porta abriu e é para entrar, pastor, vamos entrar, é agora, vamos. Mas porta aberta não significa que Deus está aprovando, e porta fechada não significa que Deus está desaprovando. As portas todas fecharam, pastor, como é que eu faço? É Deus que não quer que eu vá. Não, senhores, porta fechada pode ser um teste para a sua fé. Você deve perseverar. Se Deus falou que é para lá, é para lá. Pastor, mas eu dei com a cara numa parede, não tem como avançar a partir dali. Não importa. Se Ele falou que o destino é aquele, Ele vai abrir uma porta, Ele vai construir um caminho e Ele vai fazer segundo o seu propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser orgulhoso é agir sem um claro mandato de Deus, é invadir territórios, é invadir divisas. Quantas vezes nós queremos avançar? Não, nós temos que fazer, a ordem já foi dada para evangelizar no mundo inteiro, e nós temos que ir, não temos tempo, vamos. Tem que pregar, tem que evangelizar, vamos. E invadimos territórios sem um mandato. O mundo espiritual é o mundo mais organizado que existe. É o mundo que não perdoa falhas. Tudo que está acontecendo hoje aqui já aconteceu no mundo espiritual. Já houve uma voz de comando no mundo espiritual para que fosse assim. Está entendendo? Ah, pastor, e eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. A Bíblia vai dizer de que queixa o homem. De que o homem queixa? Queixa cada um dos seus próprios pecados. E pecado ali tem a ver com o quê? Queixa-se cada um das suas próprias más decisões. Das decisões erradas. De muitas vezes sermos levados pela emoção. Irmão, você não é um crente almático, você é um crente espiritual. Aleluia, a sua vida tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Há muitas coisas que queremos fazer, e que no tempo de Deus será feito, mas muitas vezes Deus não quer que seja naquele momento.
Paulo queria pregar numa cidade lá na região da Macedônia. E Deus falou: não, senhor, você não vai para lá. O Espírito Santo falou: não, para lá não. Ué, pastor, mas não era para pregar o evangelho para todo lado? E se Paulo tivesse ido? Teria dado tudo errado, irmãos. Então aí, o orgulho se manifesta muitas das vezes em decidir por si mesmo, quando parece que Deus não está trabalhando depressa como nós gostaríamos. É tomar a decisão quando parece que Deus se esqueceu da gente. Há momentos assim, parece que Deus nunca mais chega, parece que as coisas nunca mais acontecem. Você olha para a direita e para a esquerda e você não vê uma saída aí. Queridos irmãos e irmãs, nesse texto que nós lemos, Saul, ele não pôde esperar pelo tempo de Deus, e por isso ele perdeu o trono. Ele abortou um projeto de Deus para a vida dele. Ele abortou o projeto que seria de sucesso. Você depois pode ler na sua casa o capítulo 9, a conversa que Samuel tem com Saul no eirado da casa. Que conversa, que promessas, aleluia, que palavras poderosíssimas. Louvado seja o nome do Senhor. Saul cometeu este terrível pecado em Gilgal, conforme o relato no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, que lemos. Quando Samuel ungiu como rei a Saul, falou Samuel com Saul lá no eirado, capítulo 9, versículo 25. Esta conversa que Samuel teve com Saul no eirado, muitas vezes são as revelações que Deus traz ao seu coração, daquilo que Deus vai fazer. Olha o que está nesse verso. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. E Samuel, ele passou as instruções para Saul. Ele traz as instruções detalhadas do que Saul deveria fazer. Observe que ele recebe uma revelação claríssima. Olha, você vai sair daqui, você vai encontrar umas pessoas que vão dizer para você: olha, as jumentas já foram encontradas, o seu pai está preocupado com vocês agora. Depois daí vocês vão encontrar 3 homens, um vai trazer 3 pães, outro 3 cabras e um outro um odre de vinho. Eles vão te oferecer, aceite isso aí. Depois você vai chegar na guarnição dos filisteus e lá vai estar um rancho de profeta profetizando. Você vai entrar no meio deles e você também vai profetizar. Nesse momento seu coração será mudado e você se tornará numa outra pessoa. Olha que orientação detalhada, irmão. E daí, a partir desse momento, o que você lançar a mão para fazer, faça, porque Deus é com você. Olha que palavra. Tem uma palavra mais poderosa do que essa? Alguém já recebeu uma palavra assim? Tão claro. Como Deus fala conosco hoje de uma forma tão clara. E porque nós rebelamos contra a voz de Deus, e a ordem de Samuel para Saul era: olha, você fica lá, você vai para Gilgal e fica lá, porque eu vou em 7 dias encontrar com você. E Deus vai falar com você quais são as instruções para você vencer essa batalha contra os filisteus. Uau! Se Deus falasse com você, como é que você agiria, irmãos? Meu filho, eu vou te dar a vitória. Você chega lá, você só espera, monta o holocausto, deixa tudo preparado, mas espera. Eu vou chegar em 7 dias. 7 dias pode ser no primeiro dia, como no último minuto do 7º dia. Sim ou não? E ele vai com essas instruções todas, irmão. Agora pense você, se Deus falasse com você, o que você faria? Você ficaria tranquilinho ali, olhando para o tempo. Saul não tinha que fazer absolutamente nada, era só ficar tranquilo ali, esperando por Samuel. Não tem nada difícil aqui, irmão, ou tem? A não ser que
no meio dessa situação toda, acontece um problema aí, não é? O Jonatas vai lá e provoca os filisteus, o filho de Saul. E os filisteus vêm com tudo para cima deles. Quando os filisteus vêm com tudo para cima deles, o povo começa a ficar com medo. E começam a dispersar. Começa a ir embora. Porque além de serem poucos, os soldados de Saul, eles tinham armas rudimentares. Armas que não conseguia combater contra os inimigos que viriam contra eles, armado até os dentes. E os soldados começam a dispersar. E Saul começa a ficar sozinho. E o medo começa a bater no coração de Saul. Eu não sei se você já viveu isso alguma vez na sua vida, de estar diante de uma situação aonde o advogado diz, olha, não tem jeito. Aonde o médico diz assim, olha, pode ir para casa. Tem jeito não. Aonde os seus parentes dizem para você, olha, eu não vou mais. Já abandonei você nisso aí. Você pode seguir se você quiser, mas eu estou fora. Mas você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Há momentos que não é fácil, irmão, confiar na palavra de Deus. Não é fácil confiar na palavra de Deus. Mas se Deus disse algo para você, creia nisso. Ele vai cuidar dos mínimos detalhes, para que todas as coisas aconteçam da forma como Ele falou. Não tenha medo de enfrentar os adversários. Aleluia, não tenha medo de enfrentar o que vier. Samuel aqui na vida de Saul, ele representa a voz de Deus. Não era hora de Saul pensar, peraí, tudo que Samuel falou a meu respeito cumpriu. Então, se tudo que ele falou cumpriu, Deus vai chegar com socorro, nem que seja na última hora. Pode todo o exército desertar, posso ficar sozinho aqui. Deus vai mandar um exército de anjos e vai me livrar de todo esse mal. Não era essa a atitude que ele tinha que tomar? Não é essa atitude que você, como cristão, deve tomar? Diante das palavras do Senhor, diante daquilo que Deus fala consigo? Quantos aqui já ouviram a voz de Deus, orientação clara de Deus sobre alguma situação? Alguém já ouviu? Orientação clara sobre... Pouca gente, irmão. Não é possível, deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui já ouviram orientação clara de Deus sobre algum assunto? E como foi isso? Deixa eu falar com você. A palavra que te orienta é a palavra que te prova. A mesma palavra que te dirige é a que te põe à prova, irmão. É a que te põe à prova para ver até onde você vai com Deus. Para ver até onde a sua confiança no Senhor, ela permanece inabalável. Aleluia. Nenhuma das palavras de Samuel havia caído por terra. Tudo que Samuel, o homem de Deus, falou era verdade. Saul tinha que confiar nessa palavra, sim ou não? Aleluia. Mas ele não confiou. Como muitos de nós hoje não confiamos na palavra de Deus, naquilo que o Senhor falou, nas promessas que o Senhor fez às nossas vidas. Estamos arrumando um jeito no homem para resolvermos a situação. Nos antecipamos a Deus, impedimos Deus de agir. Nós amarramos a mão de Deus. Vocês estão aí, irmãos? Nós amarramos a mão de Deus em relação aos nossos problemas e às nossas guerras. Deixa eu te dizer uma palavra profética para a sua vida, irmão. Deus já tem tudo preparado em relação ao seu milagre e à sua bênção. Em relação às promessas que Ele fez para a sua vida. Queridos, não temos que duvidar disso. Não, senhores. Saul foi instruído a não fazer nada. E há momentos que a única coisa que você pode fazer é ficar quieto.
Há momentos que o que você pode fazer de melhor para ajudar o Senhor na execução do seu projeto é não fazer nada. É esperar nele. É olhar para ele e crer que ele vai agir em seu favor. Ele vai trabalhar por você. Irmão, quantas doenças poderíamos evitar para o nosso físico se nós confiássemos mais no Senhor? Se nós ouvíssemos a voz de Deus e obedecêssemos essa voz, sem questionar, sem duvidar. Deus falou, Ele vai cumprir, aleluia, não importa quando e como Ele vai fazer. Deveria ser essa atitude de Abraão, quando Deus falou que da descendência dele viria uma multidão. Ele deveria ter confiado no Senhor, independente das circunstâncias. Não teria que, ele não deveria ter inventado um H na vida dele, aceitado essas propostas do mundo, porque às vezes o diabo vem na nossa mente e diz: olha, não espera não, Deus não falou, você não ouviu direito a voz de Deus. Não é bem assim as coisas. Quantos moços e moças dentro da casa de Deus cansaram de esperar por um esposo ou uma esposa no Senhor e foram buscar com as suas próprias mãos e trouxeram dano para as suas vidas, problema para as suas vidas. Espera no Senhor, irmão. Deus sabe o que Ele tem para você. O Senhor conhece qual é a sua necessidade e você não precisa ficar preocupado. É Ele que trata das coisas para você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Saul estava diante de uma situação complicada. Um grande exército vinha contra ele. Talvez você nunca liderou pessoas. Talvez a liderança maior que você já teve é sobre a sua casa, mas seja sobre a sua casa. Você como homem da família, você é o sacerdote da sua casa. Você tem que conduzir a sua família. Você tem que prover para a sua família. Você tem que proteger a sua família. Você tem que ser o sacerdote do seu lar, intercedendo a Deus pela sua casa. Mas às vezes não é fácil você olhar para a conta bancária e não ver lá dinheiro. Você olhar para as contas chegando e não ter como pagá-las. E você diz assim: não, eu preciso dar um jeito nesse negócio. E ao invés de esperar no Senhor, na provisão do Senhor, e orar a Deus, ouvir a direção dEle, diante daquela situação, você vai fazer aquilo que está no seu coração, na sua mente. A palavra de Deus para você nesta manhã é: espera até que eu vá ter contigo e declare o que você tem que fazer. Não tome decisão antes de eu chegar. Aleluia. Porque Samuel atrasou? Aparentemente atrasou algumas horas. Porque, na verdade, não era Samuel que atrasou, é Deus que atrasou Samuel. Muitas vezes as coisas não chegam no tempo da gente. Mas se Deus prometeu, elas vão acontecer, irmão. A sua parte é confiar nele e esperar no Senhor. Agora, por que houve esse atraso? E por que muitas vezes nós estamos orando e as coisas não estão acontecendo? Porque Saul, no caso de Saul e no nosso caso, estava sendo provado para ver se ele acreditaria e confiaria na palavra de Deus ou não. Amém? Pastor, mas você não sabe da minha situação. Eu não sei. Eu sei do que eu já passei. Eu sei de muitas vezes olhar e dizer: de onde vai vir o socorro? Como o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aleluia. Glória a Deus. Em momentos assim de lutas, eu me lembro de uma vez um fato assim muito interessante. A gente estava passando por uma luta aqui em Portugal, uma luta financeira muito grande. Eu recebia muito pouco, o que eu ganhava não dava quase para me manter a família, pagar o aluguel e manter a minha casa. Eu ganhava 700 euros e pagava 450 de aluguel. Tinha 2 crianças pequenas. E Deus sempre fazia milagres, assim extraordinário para suprir. Mas havia momentos em que só Deus mesmo. E eu me lembro de uma vez, eu tinha uma conta no Banco de Espanha,
do Central Hispano, que hoje virou Santander. Eu tinha uma conta lá, e o meu pagamento chegava por essa conta, muitas vezes. Eu tinha que ir à Espanha sacar o dinheiro ainda. Tinha que andar de Portimão a Ayamonte, não é? Para sacar o dinheiro. E quando cheguei, olhei a minha conta, estava um montante muito maior do que aquele que eu recebia todo mês. E eu vi perfeitamente os 700 euros no meu extrato, mas havia um outro valor muito maior do que os 700, muito mais elevado do que isso. Era um dinheiro muito grande que estava na minha conta. E eu olhei para a moça do caixa e falei, tem um erro aí. E ela disse que, eu falei, não, tem um depósito na minha conta que não é meu, eu não quero esse dinheiro, não é meu. Aí a moça chamou o gerente, foi conferir lá dentro, e voltou e disse, não, esse dinheiro foi alguém que depositou na sua conta, e nós não sabemos quem foi que depositou. Eu falei, mas eu não posso ficar com dinheiro que não é meu, isso deve ser alguém que depositou por engano. Não, aí o gerente ainda falou comigo, falou, então como que alguém iria enganar no montante desse aqui? Saber a sua conta certinho com tudo? Aí o Espírito Santo falou, fica quieto, rapaz. Eu não me esqueço desse dia. Eu não sei se Débora estava comigo, que às vezes muitas vezes eu ia só por causa das meninas que estudavam. E eu tentei bater boca com eles ainda. Eu falei, não, esse negócio está errado, pode tirar esse dinheiro da minha conta. Mas Deus tem as suas formas e Ele chega do seu jeito. Ele chega do seu jeito e atua da sua forma em nossas vidas. Nós temos que confiar no Senhor e esperar nele. Se Ele falou que vai cuidar, Ele vai cuidar. Deus tinha uma promessa comigo que Ele fez lá atrás quando eu era solteiro e eu pensando em casar, e Deus falou, olha, vá cuidar da minha obra que eu cuido de você e da sua família. Então Ele tem uma palavra comigo. E houve um momento de crise aqui, que eu cheguei para Débora e falei, eu vou trabalhar. Ela disse, nem pense nisso, a minha mulher ela tem muito mais fé que eu tenho. A mulher de fé, aí. Falou, nem pense nisso, Deus nos chamou aqui para fazer a obra, Ele vai cuidar de nós. Eu falei, meu bem, mas olha a proposta de emprego, é muito boa. Mas eu teria que burlar alguma coisa para trabalhar, porque no meu BI estava escrito assim, é permitido residir, mas não é permitido trabalhar. Estava escrito certinho no meu BI. Porque o meu visto, que eu vim para cá, na época, e vim para a Espanha primeiro, depois para aqui, era um visto diferente, era um visto que não permitia trabalhar. Eu vim como ministro de culto. Eu vim para pregar o Evangelho. Então, o meu trabalho era pregar o Evangelho, viver da fé, não é? Só que no final do ano, quando ia renovar o visto, todos os anos renovava, eu precisava aprovar a renda. De como é que eu provava? Só um milagre, irmãos. O mesmo dinheiro passava por várias contas. Eu tinha uma conta no Brasil, tinha uma conta na Espanha e outra aqui em Portugal. O mesmo dinheiro passava por todas as contas. Aí juntava os extratos todos e levava. Tristeza, vida. Mas está aí a minha esposa, minha filha, minha outra filha, que pode dizer, nós nunca, se dissermos que algum dia na nossa vida aqui, nós não tínhamos o que comer, nós não tivemos o que dá para as crianças levar para a escola, nunca, 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 nunca. E eu sou meio cabeçudo, eu gosto de ter o controle das coisas. E essa é uma expressão desse orgulho, esse desejo de ter o controle. Eu não gosto nem um pouquinho de ficar a mercê, eu tenho que ter pelo menos uma pontinha. A Kênia, não sei quem é que está, acho que é o Ronaldo que estava falando, você pode entregar tudo, mas se tiver aquele 5%, e às vezes a gente quer segurar os 5%, é ou não é? Deixa eu controlar essa parte, pelo menos essa aqui. E uma das coisas mais difíceis para o meu temperamento é ter que me render totalmente. Qual é que foi a minha luta com Deus antes de ficar no ministério a tempo integral?
foi exatamente essa. Porque viver pela fé, irmão, é um negócio muito bom, mas é muito difícil. Você aprende com o tempo, não é? Ouvir Deus e ser dirigido por Ele, não é? Saul, ele não passa nesse teste, né? Ele não passa nesse teste. Ele olhou para a circunstância, como às vezes a gente faz, não é? Tudo pareceu sem esperança para ele. Imagina você olhar diante de um quadro desse, você com um grupinho de gente aqui, tudo mal armado, com armas rudimentares, e ver chegando para você um exército armado até os dentes. E você fala, estamos perdidos. Vamos morrer todo mundo. Pelo menos a gente morre adorando a Deus. Olha a justificativa. Foi isso que Saul falou. Não, nós não podíamos esperar mais, porque os filisteus estavam vindo. E nós não tínhamos ainda consultado o Senhor. Ô, gente, o problema é que o nosso orgulho, nós explicamos, nós justificamos o nosso orgulho utilizando coisas de Deus, dizendo, não, eu fiz por quê? Se eu não fizesse, o nome de Deus ia ser, né? Se eu não fiz, nós íamos morrer todo mundo. Então, muito bem, que vamos morrer, mas pelo menos vamos consultar a Deus primeiro. Olha que coisa linda, não é? A gente até justifica e perdoa isso, mas Deus não. Ele olha para isso como sendo uma afronta à sua palavra. Uma das piores coisas que o homem pode fazer é duvidar da palavra de Deus. Foi assim que Satanás iludiu Eva, sim ou não? Ele chega e pergunta para ela, como é que Deus disse? Ah, Deus disse assim, mas não é bem assim. Ele é terrível, irmão. Acho que você não teve a interpretação, a exegese correta daquilo que Deus falou. Né? É como aquela pessoa que o profeta fala e ela quer ajudar o profeta e ajudar a profecia a cumprir. Tem gente assim aqui? Tem. Não, vamos dar uma forcinha para a profecia. E Jesus, amado. Se Deus falou, não precisa de forcinha sua não. Pode deixar Deus fazer. Pode deixar que Ele vai fazer tudo certinho, irmãos. Amém? E é nesse ponto que muitas vezes nós falhamos, né? Nós gostamos de ter o controle. A gente gosta ou não gosta? Quando você senta para assistir televisão, quem é que tem um controle? Na sua casa. Oi? Você vai ver quem manda na casa é exatamente quem tem o controle né, de que muda os negócios lá. É? Tem casa que é os meninos que mandam, porque eles é que comandam o negócio. Ah, deixa para ele parar de chorar. Aí fica o pai igual um bobão vendo coisa de criança lá. Não bota as coisas no lugar, não é? Na verdade, desde criança nós somos assim, a gente quer ter o controle, sim ou não? Queremos ter o controle, nós detestamos não ter o controle. É ou não é? Seu marido sai, você quer saber onde ele foi, com quem que ele teve, onde gastou o dinheiro. Isso é muito forte na minha vida. A Débora às vezes fala assim, olha... A Débora às vezes fala comigo assim, eu estava precisando de 10 euros. Fala, para quê? Olha, não tem que perguntar para quê. Eu já estou tentando me corrigir. Falou, não me pergunta, ela já é brava também. Não me pergunta para quê. Mas é uma pergunta natural, sai ou não sai? Assim, você quer 10 euros, mas para quê? O que você vai fazer com 10? Já coloca a mão no bolso para proteger contra qualquer invasão, né? Pode observar que você faz exatamente, mas para que você quer? Mas bota a mão cá, segurando. Porque a gente gosta de ter o controle. Nós detestamos não ter o controle, é ou não é? É ruim já não ter o controle? É ruim. Olha bem, muitas vezes não é que a gente queira ser o chefe, não é isso. Eu entendo muitas irmãs, às vezes, não é? Que quer ter o controle lá em casa. Não é que ela quer mandar na casa, mas ela não tem paciência para esperar o marido que é mais lento que ela, entendeu? Ela vai na frente. A gente não gosta desse sentimento de desamparo, é ou não é? Ninguém gosta do sentimento de desamparo, ninguém gosta desse sentimento da dependência,
mulher, agora você vai comer aqui, dinheiro para você só se eu der. Tadinha delas, não faz isso não, irmãos, faz igual eu dou mesmo, olha, toma um cartão. Deus tem ensinado muitas coisas para mim nesses últimos tempos, principalmente com o projeto da base. Tudo é muito difícil ali onde estamos. Você começa uma coisa, você olha, não, muito bem, agora vai indo. Daqui a pouco aquilo para, e para mesmo, não tem jeito não. Eu fui na câmara lá para pedir água, e eu sou acelerado, eu quero pedir hoje para ter água ligada amanhã. Eu não gosto desse negócio, se eu estou pedindo água é porque eu preciso, não é? Aí passou um mês, eu fui lá, era outra pessoa que estava. Aí eu perguntei, não, eu fiz um pedido assim. Ela falou, moço, eu queria saber para quando. Ela falou, moço, tem aqui pedido do ano passado. Eu falei, nossa, Deus do céu, eu vou morrer antes disso. Então Deus tem me ensinado muito com esse projeto da base agora, a esperar. Eu detesto morar em prédio alto, irmão, por causa do elevador. E eu moro naquele prédio ali, eu moro, nem sei que andar é aquele. 7, mas depois tem mais 7 para baixo. Eu nunca sei onde eu estou ali naquele prédio. E às vezes eu chego, estou com pressa e o elevador não vem. E aí vem, passa cheio, e volta de novo e sobe. Gente, aqui me dá uma gastura, não vontade de descer pela escada. Mas quando eu lembro que é 7 mais 5 andar, 12 para descer. Descer até que vai, subir que é difícil, com compra ainda. É difícil. Mas Deus sabe como trabalhar com a gente, sim ou não? Matar isso em nós. Ele está trabalhando comigo, irmãos. Eu não digo que eu alcancei, estou igual o Paulo, não considero que eu tenha alcançado, mas eu faço uma coisa. Eu deixo o que ficou para trás, eu avanço porque está na frente de mim, não é? Então a pergunta de Deus é, você confia em mim? É a pergunta que Deus quer fazer para você nesta manhã. Você confia em mim? Amém, irmão? A pergunta de Deus é para vocês que estão aqui também. Vocês confiam em mim? Deus está perguntando para você. Os queridos aqui, os obreiros aqui, uma parte dos obreiros. Vocês confiam em mim? Em mim não. Em Deus, vocês confiam em Deus? Em mim não confio em mim não. Confia em Deus que está em mim. Nesse sim, pode confiar. Então, se você confia em mim, eu tenho uma resposta para você. Espere. Espere até que eu vá ter contigo. Espere até que eu vá e haja na sua vida. Pastor, eu esperava outra resposta hoje. Eu creio que eu estou voltando para casa mais triste hoje. Ah, meu pai, meu tempo terminou, irmãos. A parte mais difícil da fé, sabe qual é? É a última meia hora antes de acontecer o milagre. A parte mais difícil é aquele virar da esquina. Você está ali onde eu estou e tal. Às vezes, estou no trânsito e estou muito perto do lugar. Já aconteceu isso comigo uma vez. A gente vindo de Brusque, lá no sul do Brasil, vindo para São Paulo. Eu com a Débora, as duas meninas, um calorão. Carro sem ar-condicionado, aquele sofrimento. Viagem longa. Quando chegamos em São Paulo, eu errei a entrada. Entrei numa outra entrada lá e toque e roda no mesmo lugar. E aqui já estava me dando agonia. Que eu detesto não ter o controle, não é? Não saber onde eu estou. Aí de repente, nós estávamos dirigindo e uma Kombi velha na frente da gente escrito, não me siga porque eu estou perdido. Aí falei, Jesus amado. Logo encostei num posto e falei, não vou mexer com mais nada. Aí liguei para o meu cunhado, 2 minutos meu cunhado estava lá, era um virada à esquina, eu estava na casa dele. Sabe aquelas coisas que acontecem só com a gente? Só porque você não tem paciência, Deus faz você ficar esperando. Então é assim, aquela última meia hora, aquele virada à esquina é a parte mais difícil para nós. E é aí que nós perdemos, entende? É aí que nós perdemos, é aí que nós falhamos.
é aí que não alcançamos aquilo que Deus prometeu. É exatamente nesse ponto que o Senhor, Ele não pode cumprir aquilo que Ele falou na nossa vida, porque nós tomamos as coisas em nossas mãos, nós perdemos as forças, nós desfalecemos, e nós queremos fazer que a coisa aconteça do nosso jeito. Mas, meus irmãos e irmãs, ouça, seja humilde, aprenda com o Senhor. Não foi isso que Jesus falou? Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de quê? De coração. O que é ser humilde? Ser humilde é se colocar na total dependência de Deus. Isso é ser humilde, não é? É confiar que Deus faz a coisa certa, na hora certa, do modo certo. Isso é ser humilde. É não dar opinião para Deus. A gente vai orar às vezes, quer dar opinião para Deus. Deus, eu quero que o Senhor faça isso, quero que o Senhor faça aquilo, quero que o Senhor faça aquilo outro, e eu quero que o Senhor faça desse jeito e nesse tempo. Uai, Deus é nosso empregado? Ou Ele é aquele que conduz a nossa vida? Então, se você confia no Senhor, simplesmente descansa nele. Amém? Descansa no Senhor. Aleluia, confia nele. É confiar, é ser humilde, é confiar que Ele lhe usará da maneira certa, na hora certa, para fazer o propósito dEle. Deus vai te usar, irmão. Não tenha pressa nas coisas. Não fique aflito quando as coisas não dão certo. Às vezes não vai dar certo mesmo. E Deus vai permitir você ver o problema do nível do problema, para que depois que Ele te der a vitória, você tenha consciência de que não foi você, foi Ele. Ele te permite ver as coisas da sua perspectiva. E depois Ele fala, então vem para cá, eu vou colocar você num lugar mais alto aqui, vem para perto de mim. Vem no colo do Pai. E você fica no colo do Pai, você já vê mais longe. Amém? Você percebe as coisas com mais clareza. Aleluia. Confia no Senhor, irmão. Não saia por aí tomando decisões à torta e à direito, conforme a sua cabeça dirige, ou profetas muitas vezes descompromissados com Deus têm profetizado. Tem pessoas, o profeta falou. Irmão, Deus só tem compromisso com a palavra que saiu da boca dele. Deus não tem compromisso com aquilo que o homem fala. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala pelo homem, através do homem. E Deus não fala muito, irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. Deus não fala muito, não. O que Ele tinha de falar, Ele já falou na Bíblia, está aqui. Às vezes ele traz um profeta daqui e acolá, mas não é assim muitas vezes, não. Na maioria das vezes, Deus vai falar com você pela palavra. Se você tem dúvida sobre algo, vá para a Bíblia que Deus vai te responder, para a glória do Senhor. O salmista no Salmo, eu vou terminar com isso, vamos orar já. Salmo 37, versículo 7 e 8. O salmista diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Quando você se impacienta, quando você toma as coisas na sua mão, a tendência, pode subir o louvor por favor, a tendência disso acabar mal é muito grande. Então não tome as coisas na sua mão, deixa Deus agir, amém? Deixa o Senhor agir. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Aleluia, vamos aprender a confiar em Deus e saber que Ele é aquele que guia as nossas vidas. Quantos aqui querem confiar no Senhor? Querem entregar a sua causa na mão de Deus? Então, como eu te disse, Deus tem uma palavra para você. A palavra é espera. E confia apenas. Ninguém vai tocar num fio de cabelo seu, irmão. Pode ficar em paz. Deus não permitirá. Deus não permitirá. Pastor, estou com muito medo disso e daquilo. Não tenha medo, irmão. Deus te ama. E Ele ama a todos nós aqui, amém? Ele ama a todos nós com um amor infindo. O amor de Deus para conosco é um amor que não tem fim. Então confie no Senhor, espere nele, né? E para aquele que guarda a palavra de Deus, Deus tem uma promessa. Apocalipse 3:10 diz: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. O Senhor,
está nesse exato momento, irmãos, preparando um povo humilde que tenha compromisso com Ele. Não somente um povo que diz: Senhor, eu quero que Tu estejas no controle, mas um povo que de fato se coloca sob o controle de Deus e deixa que Deus dirija na prática as suas vidas. O Salmo 112, versículo 7 diz: não se atemorize de más notícias. Coloque esse verso para que todos leiam junto comigo. Não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Má notícia voa, irmãos. As boas notícias não andam muito rápido, mas as más notícias voam. Coisa ruim viaja à velocidade do vento. Mas Deus está falando com você: não tenha medo de más notícias. Que há pessoas que a boca deles só profere má notícia. Não tenha medo de má notícia. Confia no Senhor.